agradecer a presença de cada um que está aqui com a gente hoje, compartilhando esse momento. É um momento de fortalecimento da cultura, das raízes, de lembrarmos daqueles que nos deixaram e que fizeram por nossa cidade e por nós a sua história. E de uma forma especial, aos que não me conhecem pessoalmente, eu estou presidente da academia, BN 25 e 27, e quero agradecer em nome da academia, Marques, Kênia, Esther, pela parceria, pelo convite, por a gente poder estar aqui nesse dia de hoje. E levantando a memória dessa grande mulher que foi a Maria de Lourdes, pela qual muito me lembro, a memória dela não é só uma memória de cultura, é uma memória afetiva, é uma memória de pessoa. Em seus últimos períodos de vida, ainda adoentada, ela tinha seus livros vendendo na livraria aqui em Caxambu. E como uma das situações que ela pediu para aproveitar da livraria, para que entregasse para a academia esses livros e um valor para os direitos autorais fosse doado à construção da Capela Minha Chica. Isso em 2021. E assim eu fiz, muito carinho, muito orgulho. Ela doente, na cama, me propôs uma situação de caridade que é essa, as poucas vezes que eu pude conversar com ela. Esses exemplares desses livros que estão hoje sobre a biblioteca da academia, foram a doação dela. Alguns, quando nós tínhamos o ponto de livro, nós pusemos espalhados pela cidade, porque eu creio que um autor, um escritor, um historiador, ele escreve não para si, mas para divulgar a cultura, para que mais pessoas tenham conhecimento do que está sendo escrito da história real e relatado em fatos que a memória não apaga, que são os livros. E já aproveito a oportunidade para falar que na última reunião da academia foi aprovado a criação da Memória dos Imortais, Memórias Imortais de Imagens e Som, o MIS, que nós estamos com o espaço, abrindo um espaço para essas imagens e fotos serem anexadas naquele espaço ali, vai ficar no site. Tem acadêmicos sobre a organização da Esther e do nosso amigo Jorge, o acadêmico Jorge. Eles vão trabalhar sobre as figuras, personalidades de Caxambu. E isso tudo vai virar um material que vai corroborar o acervo da academia no site dela, ficando em público. Para quem quiser uma hora pesquisar, quem quiser buscar, vai no site dela e está lá. Então, de antemão eu agradeço a todos essa oportunidade. Gostaria de chamar a Carminha Paiva ao vídeo. Então vamos passar o vídeo, por favor. Gostaria de chamar a Carminha. Maria de Lourdes, gente, ela era uma pessoa extremamente culta, né? Era uma arqueóloga que levava a pesquisa muito a sério mesmo. Tanto que ela desmistificou muitas coisas de historiadores, de pessoas que escreveram sobre Caxambu, inclusive sobre a origem do nosso nome, né? Que foi atentado numa época que podia ser de origem indígena, mas não é. Ela provou por A mais B que a nossa origem é de Angola, é uma origem africana. Por quê? Porque o morro, né,
lembrava o tambor que eles usavam para batucar, para cantar. Então, ficou caixa, tambor, né? E depois, no fim, a modificação foi cachambu. O cachambu era a música, o ritmo, que permeava aquelas cantorias e coisas que eles faziam com os escravos. E a Maria de Lourdes lutou muito por isso, gente. A preocupação da Maria de Lourdes era, sobretudo, sobre o nosso parque. Ela vivia falando com a gente que nós tínhamos que tomar uma atitude séria em relação ao Parque das Águas. Então, eu acho que no momento eu ia falar tanta coisa sobre ela, a formação. Olha, e ela era uma pessoa muito engraçada. E ela era muito aventureira. Eu, às vezes, recebia retratos de Maria de Lourdes num balão, na Turquia. De repente, andando no camelo em Dubai. Era assim, Maria de Lourdes. Ela participou de pesquisas arqueológicas fora do Brasil. Mas era uma pessoa simples mesmo. Ela não se julgava melhor que ninguém. E era uma pessoa muito amiga. Eu tenho muita saudade. Mas Caxambu, claro, é a minha terra natal. Foi aqui que eu nasci. O papai era médico, então a história do seu avô lembra muito a do meu pai. Eu sou fundadora da academia e ocupo a cadeira do José Capistrano de Paiva, que é meu pai. Paiva filho, porque o pai dele também era José Capistrano de Paiva. E as histórias de médicos se assemelham, né? Papai que fez 35 anos de atendimento na Vigor Potens, de graça, para as parturientes que eram mais pobres e não podiam pagar. Isso na época, quando que poderiam fazer um pré-natal? Era raríssimo. Então, a caridade, meu irmão puxou isso dele, que é uma pessoa que atende gratuitamente em Iroca, é um cara que faz tudo aqui por Caxambu, presidente hoje da PAI, e a gente tem muito orgulho das histórias dos que passaram e que a gente não esqueça de homenagear os que estão vivos. Eu acho muito importante. Enquanto ele está vivo, merece muito ser homenageado, meu irmão. E eu quero meu chapéu para você. Eu fui presidente 3 anos da academia, e na época o Tenil, que é da do Carmo, que não está aqui também agora, uma excelente acadêmica. Ela foi ao hospital, ela está com uma... Pois é, ela está tendo um probleminha de doença, de muitas dores. Mas a do Carmo é uma poeta incrível. E na época o Tenil também foi convidado pela nossa gestão a ser homenageado como acadêmico honorário. Tenho muito orgulho do seu avô, pelas histórias todas contadas, por isso que é bom ouvir histórias que são histórias verdadeiras. As mentiras a gente deixa de lado, mas as verdadeiras têm um mérito incrível, ainda mais escritos pela Maria de Lourdes. Maria de Lourdes era minha fã. Ela dizia que eu era poeta, que ela amava a minha obra. E a Ana Maria, que é sua prima. Ana Maria está hoje doente, muito doente. Ela teve um câncer, o câncer voltou. E eu sempre brincava que ela era a herança que a Maria de Lourdes me deixou. Porque desde que a Maria de Lourdes se foi, inclusive pedindo oração para ela. Várias vezes a Maria de Lourdes falava: ore pela minha afilhada, Ana Maria. Hoje a Ana Maria está aí, a Maria de Lourdes não está. E eu falei: Ana Maria, abre a caixa que tem da Maria de Lourdes, me manda alguma carta. Ela me escreveu tanta coisa. Ela falou: eu não tenho coragem de abrir, eu estou no momento que eu tenho levado muitos tombos e eu não posso mexer nisso emocionalmente. Então, as lembranças que eu tenho da Maria de Lourdes, a gente sempre almoçava no Palace, jantava no Palace. Nós temos sempre, e teremos, setembro do ano que vem, chama Sociedade Brasileira de Escritores Jodonto, né? Sempre aqui em Caxambu. Já foi no Glória, já foi no Palace, já foi no Hotel Caxambu. E a Maria de Lourdes tinha um quarto para ela, e eu gosto de dormir depois do almoço. Então ela falava: Guilmar da Chave está aqui, vai lá e dorme no quarto, porque eu não vou dormir depois do almoço. Então, o nível de amizade com ela era esse, de falar: vai lá na minha cama e durma, né? Uma pessoa incrível, sensível, brava. Ela era brava. Quando ela achava que alguma correspondência aqui da academia saía meio fora dela, ela falava: olha o absurdo, olha o absurdo. Eu não contava para ninguém, mas ela falava para mim.
Quando ela achava alguma coisa irregular, sabe, ela ficava muito brava. Eu tenho um carinho imenso por ela, acompanhei muito de perto a doença dela, e eu dizia sempre para Ana Maria, porque eu tive uma irmã tetraplégica, ao cair no banheiro, a Marília, não sei, tem pessoas aqui que conheceram, e eu sempre falava, quando a pessoa não fala, quando a pessoa não fala, dá um papel, dá uma coisa, agora mais ainda computador para teclar, né? Aí eu falava com a Ana Maria, se ela não está conseguindo falar, gostava de falar, mas ela falava muito. Aí eu falava, dá uma coisa, ela falou, ela não consegue, né? Então eu achei muito incrível, que eu fiquei pensando nela, já passei até mal hoje, emocionalmente, a emoção vem para o intestino, já passei mal, achei que eu ia desmaiar, hoje depois do almoço, tudo de emoção por causa da Maria de Lourdes. Aí fui na loja, sabe aquela loja da esquina que vende capa de celular? Aí existe ainda, eu fui lá. Tava a Maria de Lourdes lendo. Estéreo, preciso comprar um celular, eu perdi meu celular. Como é que eu faço? Eu disse, claro, cara, tem Clara aqui, vamos lá na Clara. Ela queria ir na Clara mesmo. Me leva na Clara. Aí fomos na Clara. Aí chegamos na Clara, ela ficou tratando lá da compra do celular e disse, meu Deus, eu esqueci do meu chofer, porque ela vinha para cá chamando de chofer, e o chofer dela dormia no Palace também, que era o local que ela sempre dormia. Ela ficava no Palace, se hospedava sempre no Palace. Por isso que Pepe amava tanto essas recordações de cachorro, por influência da Maria de Lourdes. Então, a Maria de Lourdes falou assim, vai lá no Palace, por favor, e avisa o chofer que eu estou aqui na Clara. Aí eu fui por essa rua aqui do hotel, aquele aparte Hotel São José, nisso deve ter chegado Paranhos, Paulo Paranhos. E ela pediu, Paulo Paranhos tem pernas longas, né? É muito mais alto que eu. E ele foi por aqui. E ele achou o chofer da Maria de Lourdes. Eu procurei e não achei chofer. Quando eu voltei para Maria de Lourdes para avisar que não acharam o chofer estava lá do lado dela, aqui, Esther. Paulo Paranhos achou. Então foi uma das últimas vezes que eu estive com Maria de Lourdes aqui. As informações que eu vou ler estão baseadas no artigo de Raquel Dissime de Campos, da Universidade Federal de Uberlândia. Quem foi Floriano de Lemos? Nasceu na cidade de Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1885. Filho de Zeferino de Lemos e Ernestina Amália da Silva. Floriano é pai de Maria de Lourdes de Lemos. Neste ano, neste ato, aqui agora, sendo homenageada. Só começou a frequentar a escola formal em 1900, tendo sido alfabetizado e estudado o ensino básico em sua casa por um grave problema ocular. Assim, somente aos 14 anos ingressou no Colégio Paula Freitas, que na época o curso ginasial foi equiparado em qualidade ao Colégio Dom Pedro II. Entrou no ensino superior de medicina em 1904, graduou-se em 1908 e lecionou entre 1908 e 1914 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Já nesse período, emergia um traço biográfico particular, uma heterogeneidade de interesse e a diversificada atuação na vida pública. Então, a luta pelo parque tem tudo a ver com Floriano, com Maria de Lourdes, como os que me antecederam aqui falaram, né? Especialista em puericultura e ginecologia, se aproximou do teatro, da literatura, da música popular brasileira, da imprensa e do direito, o que o marcou como intelectual polígrafo.
polígrafo como indivíduo que escreve com profundidade sobre diversos assuntos. Floriano de Lemos, além de médico, foi jornalista, conferencista, cronista, declamador, poeta, dramaturgo, músico, inspetor, escolar e professor. Como jornalista, Lemos fez parte do corpo de redatores do Correio da Manhã, desde 1906, quando tinha apenas 21 anos. Jornal de propriedade de Edmundo Bittencourt e que circulou no Rio de Janeiro por 74 anos, ou seja, de 1901 até 1975, e fechado no período da ditadura militar. Em 1938, Floriano assumiu uma coluna fixa no jornal, inicialmente o Boletim Científico e depois a Crônica Científica no suplemento de domingo. Foram dele conhecidos e amigos, José Veríssimo, Álvaro Lins, Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano Ramos, Otto Maria Carpo, Carlos Drummond de Andrade e Luiz Edmundo e Antônio Calato. Então, gente, no final tem aqui um resumo que diz assim: segundo Jean-François Sirinelli, em 2003, essa pessoa escreveu, Floriano Lemos pode ser identificado como um intelectual médico que nos dias de hoje se transformou em um sujeito praticamente desconhecido. No entanto, ao longo das décadas, ele traduziu para um público amplo os debates científicos, políticos e culturais que ocorriam em seu meio. Então, para encerrar essa parte do Floriano, né? Que eu vou ler uma poesia dele. O coração nasceu mudo. Deus fê-lo assim de prudente, para que não conte tudo que vai por dentro da gente. O esquecimento parece um remédio indefinido, pois cura aquele que esquece e mata o pobre esquecido. O beijo que tu me deste naquela tarde de amor, de certo era azul celeste. Se acaso os beijos têm cor, vive, embora na vida ande sozinho. Luta enquanto energia tu tiveres e crê para que sempre em teu caminho floresçam lírios entre os mal me queres. Caxambuenses. Série, é uma série que ela fez, fonte Floriano de Lemos, volume 3. Então ela está falando não só da fonte, né, lá no parque, mas a fonte que é Floriano, a história de vida dele, tudo que ele fez, porque ela foi pesquisando os documentos, tudo que ela reuniu, né, tudo que ela tinha dele, né, e a partir da leitura desses documentos, ela produziu crônicas. E isso é fabuloso, porque daí ela consegue, através da crônica, passar todos aqueles dados históricos que ela tinha e ficou guardado, né, sobre o pai dela. Aí ela explica isso. Antes de ler o texto dela, eu vou ler a apresentação que ela fala. Uma carta, publicada na abertura do livro Caxambu, de Água Santa a Patrimônio Estadual, fonte Floriano de Lemos, volume 2. A grande poetisa Cecília Meirelles disse que as cartas são pontes na saudade. Neste livro, onde a saudade do passado de uma cidade desnuda-se diante do presente, os resultados
são vários amontoados de fatos que servem de ponte entre os habitantes pioneiros e os descendentes das antigas famílias do lugar. E entre os moradores que posteriormente chegaram à estância e as gerações atuais que trouxeram sangue novo para a região. Mas Cartas tem um destinatário, que no caso é meu pai, o escritor Floriano de Lemos. As ferramentas para a construção da ponte foram os inúmeros documentos que formam seu acervo. E por minhas mãos a obra foi executada. Eis como desenvolveu o projeto. Meu pai, nós somos 8 irmãos. Somos 3, sou a última, a caçula. Eles herdaram traços seus e de nossa família, quer no físico, tendo seus olhos azuis ou verdes e cinzas, como os dos meus tios, cabelos claros e ondulados, pele clara, semelhança na conformação craniana, ou então nas profissões, sendo médicos e jornalista, ou na docilidade e obediência no trato em geral. Fui a pária da família. Na aparência destoava de todos, com meus olhos pretos, cabelos lisos, olhos negros, e, quanto ao gênio, era pirracenta, desobediente, malcriada, contestadora, e por causa de todos esses atributos, carnes de pescoço, no dizer de minha mãe, era a ovelha negra do clã. Mas papai, tal como nas bodas de Caná, em que o melhor vinho foi servido no fim da festa, foi-me reservada talvez a melhor, dentre as melhores heranças suas. Suas mãos foram maravilhosamente escaneadas com alta definição ao dar-me vida no útero de minha mãe. Foi um legado maravilhoso, com exceção do traçado das linhas das palmas, elas são um molde fiel das suas. Como você dizia, as mãos do médico, mormente as do clínico geral que você foi, valem por uma terceira visão. Com a ajuda de suas mãos, centenas de crianças vieram ao mundo. Olhos moribundos foram cerrados para a eternidade. Foram distribuídos afagos, carinhos, socorro aos necessitados, gestos de amizade e de adeus. Muitos e muitos escritos de cartas, contos, crônicas de ciência, romances, músicas, livros médicos, manipulação de poções terapêuticas, execução de composições musicais ao piano, mas também a aplicação de castigos nos momentos certos, o apontar de deslizes e falhas nos trabalhos, a ajuda para levantar os que sucumbiam, o rezar nas horas difíceis, o agradecer as graças recebidas, o aparar os golpes violentos da vida, o estender a mão aos infelizes. Assim você viveu e com elas nos acenou o adeus final. Meu par de mãos ficou ímpar sem o seu. Escrevendo a história de Caxambu, deu-se um fato singular. À medida em que manuseava os papéis do acervo, fui adquirindo, como por osmose, a magia de seus dedos, de suas mãos, de seus gestos, de seu estilo e, por incrível que seja, alguns hábitos que você mantinha quando escrevia. Nossas mãos se mesclaram na literatura. O resultado, papai, é este nosso livro. Nossa, que lindo! No céu de Caxambu. Desde que me entendo por gente, ouço falar sobre os objetos voadores. Não identificamos OVNI, ou os pires voadores, ou discos voadores, e etc. Há décadas atrás,
fiz uma série de traduções de um magazine belga sobre o assunto para um amigo que pesquisava com toda a seriedade as aparições desses objetos. Era uma revista intitulada SOBEPS, Sociedade Bélgica de Fenômenos, né? Seus números eram bimestrais, com tiragem em papel couché, e versavam sobre matérias de pesquisas de aparições dos OVNIs no mundo todo. Tornei-me, por isso, entendida sobre o assunto, mas, para minha decepção, nunca vi nenhum OVNI. Chego até a crer que se trata de um dom mediúnico que permite a certas pessoas perceberem no céu objetos que outras, mesmo vizinhas, não são capazes de ver. Estávamos no início da década de 70, mais ou menos em 72, minha mãe, como fazia todos os anos, passava o mês de maio em Caxambu, no Palace Hotel. Certa tarde, por volta das 16 horas, ela saía para tomar suas águas no parque, quando, na porta de entrada do hotel, que dá para a rua Dr. Viotti, viu um aglomerado de pessoas e até uma fila, tudo para espiar o céu através de uma luneta emprestada pela Casa Blue, para ver um disco voador. Naquela época, a cidade só tinha uma casa de ótica, que ficava na rua João Pinheiro, onde foi a loja de fotos do Antônio João, era a Casa Blue. O OVNI estava parado no céu, na altura da ladeira da rua Dr. Viotti com a rua João Pinheiro. Parecia uma bacia daquelas antigas, de folhas de Flandres, cor cinza chumbo, medindo uns 10 metros de diâmetro. Era feio, permanecia imóvel e, segundo relataram os curiosos, já estava há um bom tempo ali. Minha mãe não foi olhar com a luneta e seguiu para o parque. De volta ao hotel, verificou que o disco permanecia no mesmo lugar. Na hora do jantar, às 19 horas, o rebuliço na rua continuava. Ela foi espiar da janela do salão de refeições e viu uma coisa belíssima. O disco estava acobreado, com muitas janelas iluminadas, com luzes piscando, dando a impressão de um anúncio luminoso. As várias lâmpadas pareciam correr em volta do objeto. Uma iluminação violeta descia do seu bojo e afunilava, dando a impressão de um peão. O objeto permaneceu no local até às 23 horas, quando subiu vertiginosamente, subindo em frações de segundo, toda a cidade e seus hóspedes aquáticos presenciaram um espetáculo fascinante. A imprensa não registrou o fato, nem as cidades vizinhas se manifestaram a respeito. Perguntei à minha mãe por que não me avisou, pois daria tempo de pegar meu carro e chegar a tempo de fotografar o ocorrido. Naquela época, telefone era coisa difícil, precisando completar as chamadas por Varginha. Era comum a espera de umas 5 a 8 horas para se obter uma linha telefônica. Além do mais, Caxambu estava isolada de tudo, porque os fios telefônicos tinham sido roubados. Máquina fotográfica era artigo raro. Quem queria uma foto recorria aos estúdios e aos fotógrafos profissionais. A notícia do OVNI não mereceu nenhum destaque na imprensa. Talvez ainda existam caxambuenses daquela época que possam atestar o ocorrido, ou algum funcionário ou proprietário da antiga loja Casa Blue,
que possam testemunhar o fato, pontuando uma data mais precisa para o evento. Que interesse poderiam ter os viajantes misteriosos, né? Que interesse? Seria a energia daquelas águas terapêuticas? Ou poderia ser a geologia tão especial das camadas do subsolo? Desde então, sempre que vinha à baila o assunto sobre os OVNIs, e naquela época estava passando na televisão uma novela sobre eles, minha mãe se admirava de que alguém duvidasse de sua existência. Como duvidar? Ela fora testemunha ocular daquele lindo objeto no céu de Caxambu, numa tarde fria de outono. Rio, setembro de 1912. É quando ela... Mas eu já sabe quando é setembro. E ela fala da mãe aí, ó. Inclusive, o livro Apoio de Anceliano, ele ganhou diversas medalhas de ordem de Damião, que é, né, o santo lá que protege os leprosos. Mas ele tinha um trabalho muito grande em cima dos leprosos. E sobre a vista que ele perdeu, né, minha mãe contava, aí a história da minha mãe, minha tia também. Ele olhando para cima uma vez, quando ele era muito pequeno, bateu uma coisa na vista dele e ele perdeu o olho direito. Então ele só tinha uma vista e ele falava para os filhos: foi ótimo eu ter perdido essa vista, que seria a vista que eu veria as coisas ruins da vida. Mas é isso, eu tive pouco contato com ele, ele falece, eu tinha 10 anos, mas eu me lembro muito bem porque nós morávamos na casa em frente, né? Família toda do Alto da Boa Vista. Então é assim, meu avô aqui, minha mãe aqui e meu tio aqui. O tio Floriano também era médico. Minha tia Cida, inclusive, tem o primeiro livro ali, Floriano de Lemos, que é filho de Floriano de Lemos, que também era médico. Né? O tio Eduardo, que também era médico. Ela me dizia que tinha um acervo muito grande na casa de um dos seus tios também. Tem um acervo monstruoso, sim, na casa desse meu tio, Floriano de Lemos. De um tio, é. Qual foi o nome dele? Hein? Mas esse acervo, a minha tia, que já é falecida, que agora, ela tirou da casa do meu tio, que nós éramos vizinhos normalmente, e levou para São José dos Campos. Eu tenho um primo, que é o Marcelo, que foi até professor titular no ITA durante muitos anos. Marcelo tem uma casa muito grande em São José dos Campos, e esse acervo do meu tio foi todo deslocado para São José dos Campos. Desse tio ela reclamava. Ela dizia que Ela reclamava. por causa do acervo. Por causa do acervo. Ela implicava com esse, que não deixava ela meter a mão na acervo. ela reclamava muito dele também. Inclusive, né, aí eu não posso falar nada, assim, falar sobre A gente tinha que recuperar esse acervo que é São José dos Campos. Mas ela dizia que o acervo foi para São José dos Campos por implicância da minha tia para não poder manusear o acervo. Tá vendo? Estou falando, ela é. Sobre as Coisa de família. Ela tinha um problema com esse tio aí que segurava o acervo a 7 chaves e não deixava ela acessar. Mas é isso, gente. Tá bom? Meu vovô era um apaixonado de Caxambu. Então tinha na casa dele recortes de jornal, coisas que ele escrevia desde 1890, alguma coisa, antes mesmo da virada dos 1900, né? Você quer para você? Aí eu falei, Ana, eu não tenho nem condição de pegar essa quantidade imensa, né? Esse acervo que é uma relíquia, né? O que eu vou fazer com isso lá em casa? Eu não tenho nem espaço para deixar isso. Aí ela falou assim, você fala então lá em Caxambu, será que alguém tem interesse? Aí eu fui no museu. Falei na época com a Ângela Arantes, que ela era diretora do museu. Aí falei, olha, acontece o seguinte, eu tenho muita coisa de Caxambu, tem interesse no museu? Meu avô era apaixonado. Aí a Ângela falou, temos sim. Então eu e a Ana, nós separamos todo esse material que meu avô tinha, que a tia guardava com muito carinho, e eu entreguei em 2 viagens, que não cabia uma vez só no carro, caixas e mais caixas para o museu.
Então o museu detém hoje em dia esse arquivo. Eu nem sabia, né? Vocês teriam interesse aqui, peço desculpas, né? Mas foi o caminho que eu encontrei. Só que aí a Ângela falou, está empolgada, assim, nós vamos fazer aqui em Caxambu uma homenagem para o Dr. Floriano e para a sua tia. Mas aí logo depois que ela falou isso, ela pediu exoneração e a coisa ficou no ar. Né? Tinha que ver esse material. Esse material é enorme, o Felipe, acho que é Felipe Condé, né? O Felipe tem noção desse material, e quando encontro com ele fala, é um acervo muito grande, que foi todo entregue. Quem tem noção? O Felipe Condé. E na época eu tratei diretamente com a Ângela, né? Mas depois, quando ela saiu, essa coisa parou, mas eles têm esse acervo que eu acho que é de suma importância para a Caxambu, né? Para a história de Caxambu também. Uma pessoa que levantou a mão. Então, Só uma citação. A Nádia, reconhecida de todos nós, já esteve acompanhando esse acervo, deu uma incerta nele, ela disse que tem muita coisa boa lá. Bom seria se mais pessoas tivessem tempo também para observá-lo. Eu até brinquei com a Ângela, né, se pegar esse material todo, né, e digitalizar e organizar, isso aí é trabalho para mais de ano, que é uma enormidade de coisa que foi entregue lá, né? Mas então, assim, nós tínhamos no Rio de Janeiro. Será que está bem condicionado? Você sabe disso? Ah, certamente não. Porque senão, né? Recentemente eu até falei com ela, eu achei mais uma caixa aqui. Eu falei, quando estiver no Rio, tem que estar bem condicionado para poder ser. Era isso, assim, eu queria complementar da minha tia, não vou tomar o tempo de vocês. Eu estou sempre aqui em Caxambu, eu moro ali em Dona Cruz, eu tenho um apartamento aí há 20 anos. E depois que eu me aposentei, já uns 2 anos para cá, porque eu fico mais aqui do que no Rio de Janeiro, né? Talvez que eu não tenha mais a necessidade de trabalhar lá no Rio. E é isso, tá? E vocês precisam de alguma informação da Vocês família? devem ter encontrado a Pietà, o quadro enorme, na casa dela. Essa Pietà foi pintada pelo Pedro Leal a pedido dela. Vocês conhecem o Pedro Leal, não conhecem? Sim. Então o Pedro Leal pintou a Pietà a pedido dela. Só que o quadro era imenso e não havia como levar de Caxambu para a casa dela. A irmã do Pedro Leal, à época, tinha uma caminhonete. Então ela colocou o quadro na caminhonete, coube, então levou o quadro até a Gávea, né, ao casarão da Gávea, e entregou lá a Maria de Lourdes, e lá estiveram com ela. Esses quadros, essas coisas de Maroz estão na casa de primos, de meus filhos, né? Ela fez essa distribuição também, né? E, gente, é mais ou menos isso aí. Né? Sobre minha avó, que você falou, né? A minha avó sempre teve muito presente meu avô, eles casaram em 1920. Meu avô falece em 1968, foram 48 anos de uma união muito... Estava igual o Paulo, né? Falou aí. Roberto, os 6 filhos que... Meu avô tinha 8 filhos, mais 2 no primeiro casamento, né? Ele casou 2 vezes. Os 6 filhos, quem fez o parto foi meu avô na minha avó, né? Da medicina do antigo. E foi comentado aí também da hanseníase, né? O meu avô foi o maior defensor que teve dos leprosos. E foi o juiz de Baependi que impediu. Questão do acervo, eu acho que a gente tem que ter um carinho especial por ele. Temos que, de uma forma ou de outra, começar a cutucar, saber onde está esse acervo, para a gente ver se está bem condicionado, se está no local certo, para a gente não perder essa história de Caxambu. E uma história científica, né, meu? E alguém quer falar alguma coisa? Faz favor, cara. Fazer só um comentário rápido, porque eu também sou admirador da Maria de Lourdes Lemos, né? Lá em 2007, no centenário do seu pai, né, Guilmar? Foi centenário. Eu participei ainda com 12 anos, coisa assim, daquele concurso de poesia. Fiquei lá com o poema Destaque, em 2º lugar, né? E naquela ocasião conheci a Maria de Lourdes, que foi extremamente generosa comigo, me deu vários livros.
e descobri que a gente partilhava dessa paixão pela história de Caxambu, pela nossa cidade, né? E aqui a gente tem um episódio lamentável que foi, digamos assim, um abandono do museu, né? Museu que agora recebe esse material da Maria de Lourdes através dessa sobrinha, né? Eu soube, gostaria de ter consultado, mas eu não consigo por causa do horário de funcionamento do museu, eu trabalho o dia todo. Mas soube, conversando com a Nádia, ela deu uma olhada, ela disse que tem bem coisa, claro que precisa de muita seleção, né? Bom seria se a gente tivesse pessoas disponíveis aí entre nós que pudessem também ajudar nessa missão. Agora, eu quero endossar as palavras da Toninha, só que mais que isso, propor a vocês também um lobby para a gente fazer, cultuando aí a memória da Maria de Lourdes, que é conversar com os nossos edis para que eles considerem propor para o Executivo que o nosso museu leve o nome dela. Eu venho falando sobre isso faz tempo, porque a Maria de Lourdes, muito mais que o Maurício Ferreira e tantas outras pessoas aí que se preocuparam em guardar a memória de Caxambu, ela mais que uma memorialista, ela foi uma verdadeira pesquisadora. Buscando não tem nome? Não, o Museu Histórico e Genealógico de Caxambu. Que ótima ideia também. Eu acho que vale muito a pena, sabe, a gente se concertar nesse sentido para fazer essa homenagem para Maria de Lourdes, porque eu acho que a gente vai unir o útil ao agradável. O museu, que não foi capaz de guardar a memória de Caxambu, agora vai receber o nome de quem se propôs, mesmo não sendo caxambuense, a guardar a memória da nossa cidade e o fez com excelência. Então eu deixo essa provocação e essa sugestão para vocês. Parabéns.